Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco caminhando a passos largos, buscando mais um vexame na sua história de um rebaixamento, essa é a grande verdade. Após a vitória que nos trouxe bastante entusiasmo no domingo passado diante do Santos, voltamos à nossa realidade, que é o Vasco perder para o Juventude por 2-0, perder para o Corinthians dentro de São Januário por 3-2 e em um jogo mais uma vez pouquíssimo competitivo do Vasco. O Vasco já havia perdido para o Juventude no meio da semana, jogando muito mal, sendo pouquíssimo competitivo, e hoje o Vasco conseguiu repetir um jogo muito ruim do Vasco. Diniz fez o que a torcida queria, né? Que era tirasse o Verratti, colocasse o David jogando ali como jogador na ponta e colocasse o Nuno e o Coutinho funcionando como esses falsos 9 do time do Vasco. E acabou que não funcionou, mas eu quero falar o porquê que não funcionou. Primeiro porque o Corinthians veio com muitos jogadores de marcação, igualavam o tempo todo a marcação em cima do time do Vasco na saída de bola, dos lados do campo, que é onde o Vasco tenta sempre levar a superioridade numérica para os lados do campo. O Corinthians estava acompanhando isso e hoje o Vasco não tinha algo que o Vasco precisa fazer demais, né? Que é você atrair muitas vezes o time adversário todo para um lado e inverter a bola para o outro lado, pegando o seu jogador bom num contra um em situação de mano a mano, que no caso é o Paulo Henrique. E quando você tem o Puma, você já não tem essa possibilidade. Mas você sabe que se você virar essa bola do outro lado, nada vai acontecer, porque o senhor Puma Rodrigues, que eu já critico aqui há mais de um ano, já são 2, 3 anos aí criticando o Puma, não pode ser considerado um jogador de futebol. O Puma Rodrigues é tudo menos jogador de futebol. Eu nunca vi uma pessoa para fazer tudo errado. O Puma passa mal, o Puma marca mal, o Puma perfila o corpo errado, o Puma é mole demais nas jogadas, não vibra, não tem sangue, é realmente um jogador a menos em campo. O Vasco perde muito quando sai o Paulo Henrique e entra o Puma Rodrigues. São jogadores assim de prateleiras totalmente diferentes. E o Paulo Henrique não precisa ser o Cafu, não precisa ser um craque absurdo, porque o Puma é muito abaixo. É um jogador que traz raiva ao torcedor do Vasco pelas atuações que ele faz. Defensivo e ofensivamente completamente nulo no jogo de hoje. Como eu falei, é um jogador que não vibra em campo, que não tem tesão de jogar futebol. O Puma Rodrigues, ele passa isso também para os adversários que veem que é muito fácil jogar contra o Puma. Jogador que sempre tá com as pernas juntas, é muito fácil de você cortar ele para um lado, para o outro, não tem a menor competitividade o Puma Rodrigues. E o Corinthians foi melhor os 90 minutos e mereceu a vitória. O Vasco ainda conseguiu marcar 2 gols, muitas vezes na imposição, o segundo gol na qualidade ali do Andrés Gomes, né, fazendo uma boa jogada. Mas o Vasco não jogou o futebol. O Vasco até teve uma oportunidade no início do jogo, aquela chapada do Felipe Coutinho, quem sabe se aquela bola entra, o resultado poderia ter sido diferente, o Corinthians seria obrigado a sair mais pro jogo, talvez se desorganizar, mas o Corinthians não fez isso. E os gols do Corinthians, né, o primeiro e o segundo gol completamente assim, muito parecidos. O Corinthians fazendo utilização de zona 14 do campo, o Corinthians girava essa bola o tempo todo de um lado pro outro, muitas vezes com a bola longa, a inversão de corredor, utilizando ou o Ranieri ou seus zagueiros para encontrar o lateral do outro lado completamente livre. O Ryan não acompanhava o Matheus Bidu, o Ryan fechava mais por dentro, o Bidu abria, subia e atacava, e o ponta do Corinthians colocava o Puma lá para baixo, o ponta do Corinthians puxava o Puma, então o Bidu tinha muito espaço, e aí os volantes do Corinthians pisavam na zona 14 do campo, com os atacantes do Corinthians afundando a defesa do Vasco, dando essa profundidade de defesa do Vasco para gerar espaço na entrada da área para sair. Tanto o primeiro gol do Corinthians quanto o segundo gol também acontece a mesma coisa, o Bidu encontrando essa bola pro Garro, ele vai fingir que vai levantar na área, todo mundo corre para dentro da área, mas a real intenção é você utilizar essa entrada da área para você fazer a finalização completamente livre. No primeiro gol foi um chute de primeira do Maicon, e no segundo gol o Garro domina a bola, tem tempo para perfilar o corpo, olhar o posicionamento do goleiro, escolher o chute, aí sim fazer o chute, e aí depois o Léo Jardim faz a defesa, a bola vai no Mateuzinho, os dois laterais do Corinthians abrindo bastante, o Corinthians fazendo saída de 3 e liberando os seus laterais, vem esse cruzamento do Mateuzinho para a área, pro Guinegão, o Piton ficou com medo de cortar, de tentar cortar e fazer o gol contra, e aí saiu o gol do Guinegão. E o terceiro gol do Corinthians, assim, cara, o Corinthians já era melhor no jogo mesmo ganhando, continuava atacando, e um gol de bola parada. O Vasco não tem zagueiro no momento, isso aqui é uma vergonha, o Vasco tá jogando com o Gumoro improvisado de zagueiro. Um erro grave hoje do Fernando Diniz foi utilizar o Nuno Moreira como volante praticamente o jogo todo quando o Tietê sai. O Nuno não funciona como volante, isso já tá claro, não é jogador de frente, é jogador de ataque, o Nuno nem tem intensidade para ficar jogando de volante. E aí você acaba queimando o jogador. Poderia ter, saiu o Tietê, beleza. Você vai colocar assim um jogador da posição, cara. Colocava o Barros, colocava outros volantes, o Thiago Mendes. O Vasco tem jogadores para jogar nessa posição.
Ele quis ir pro desespero já no primeiro tempo, colocar o Nuno de volante, colocar o Verratti como centroavante. Só que o que acontece? Não adianta você ter vários atacantes se essa bola nem sai do campo de defesa. O Corinthians marcava muito bem o Vasco, nem deixava o Vasco sair do campo de defesa. O Vasco nem conseguia construir o seu jogo em zona perigosa de ataque. O Vasco foi conseguir construir um pouquinho depois, quando entrou o Andrés Gomes, que é um jogador do 1 contra 1, que é um jogador de velocidade, jogando pelo lado esquerdo, conseguiu fazer algumas boas jogadas. E já na retinha final do jogo, ele faz ali uma boa jogada, utilizando bem a sua perna não dominante, né, a perna esquerda, para rolar pro Ryan, pisando na área para fazer o gol. Só que aí depois, com pouquíssimo tempo, né, o juiz tinha dado 9 de acréscimo, não entendi, depois ele deu 8 e acabou o jogo, e o Vasco perdeu hoje de forma merecida, muito pelos erros do técnico Fernando Diniz e muito por mérito do Corinthians de marcar muito bem o time do Vasco e conseguir fazer as suas jogadas saírem com maior naturalidade. E aí eu percebo sempre que o Vasco jogando em São Januário tem uma tensão muito grande nos jogadores, não sei o que acontece, mas o Vasco ele não consegue jogar bem em São Januário. Até os jogos que ele ganha em São Januário, ele, sabe, demora pra engatar, as coisas não dão muito certo, às vezes é na marra, é na pressão realmente, é na imposição, na força, mas jogar bem o Vasco tem uma dificuldade muito grande. Hoje o Vasco tem muita dificuldade de acertar passes, de trocar 3, 4 passes progressivos, sendo que essa é uma das características do Vasco. O mérito do Corinthians, que igualava a marcação, ficava na marcação e muito bem encaixado, o Vasco com dificuldade de girar, sair da pressão, com dificuldade de encontrar esse passe para quebrar a pressão. Assim, uma vergonha completa que aconteceu hoje no jogo. O Vasco não pode perder e o Vasco, como eu falei, o Vasco tá caminhando para um rebaixamento com esse tipo de resultado. O Vasco tinha que ter ganhado em casa, o Vasco tinha que ter ganhado do fraco time do Juventude, agora vai pegar um jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, que para mim não pode ser a prioridade do Vasco, e depois um jogo contra o Sport, cara. E aí, porra, é inacreditável, se o Vasco não vencer Sport, Ceará, e vai ter um clássico contra o Flamengo. Então é uma sequência pro Vasco pontuar, mas com a vergonha de atuação que aconteceu hoje, o time do Vasco coletivamente, ninguém jogou bem. O único destaque que a gente pode dar é pro Andrés Gomes, que entrou bem na reta final do jogo, porque do goleiro, Léo Jardim, até o centroavante, Verratti, até a Ryan, todo mundo hoje, o Vasco fez uma partida muito ruim tecnicamente, uma partida realmente assim de envergonhar o seu torcedor, essa é a palavra certa. Hoje esses jogadores do Vasco envergonharam o torcedor. E o Vasco precisa de zagueiro. Admar Lopes, age o mais rápido possível. O campeonato tá passando, porra! Caralho, tá certo com o Matheus França. Cadê ele aqui no Rio? Então, jogando já. Vai, chega no rival, o jogador chega em um dia e já tá jogando no outro. Porra, no Vasco não é assim, caralho. E assim foi mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. É uma tortura pro torcedor, cara. Hoje quem sentou para assistir esse jogo, quem foi ao estádio, foi uma tortura aos 90 minutos pro torcedor do Vasco, porque o time não jogou futebol. O Vasco não jogou futebol, o Vasco não competiu com o Corinthians. O Corinthians foi superior aos 90 minutos e, mais uma vez, né, cara, o Vasco com a derrota merecida. Quero ver se o Diniz vai chegar na coletiva e vai falar que o Vasco merecia ter ganhado a porra desse jogo. Mais uma vergonha protagonizada pelo Vasco dentro de casa, dentro de São Januário, que o Vasco já não ganha faz um bom tempo no Campeonato Brasileiro em São Januário. Vem de empates e agora uma derrota para o Corinthians. O Corinthians marcava muito na frente já essa saída de bola do Vasco, né, que é uma característica de tentar quebrar a pressão do adversário. O Corinthians marcava muito bem e quando não conseguia marcar fazia isso, parava com falta. Usava da falta tática. A única chance boa de gol do Vasco no primeiro tempo, essa finalização do Felipe Coutinho, a única vez que o Vasco conseguiu quebrar essa pressão do Corinthians com a utilização de uma bola mais longa, né? Se atrai a marcação do Corinthians, utiliza o espaço nas costas, faz uma bola longa e depois achou ali o passe Nuno pro Felipe Coutinho, que errou a finalização. Cara, um jogo também muito ruim hoje do David, né? Errando demais o David. Tava claro, de um lateral pro outro do Corinthians. Os dois laterais do Corinthians com a liberdade absurda no jogo. E o Vasco com muita dificuldade de encontrar essa marcação, de encaixar essa marcação. O Vasco tentava fazer uma marcação alta, o Corinthians utilizava a bola longa nos dois laterais. E o Vasco, quando tinha as oportunidades, pouquíssimo efetivo, né? O time do Vasco afobado, tomando decisões erradas, sem levantar a cabeça, os jogadores, cada um querendo carregar demais a bola pra si. Olha o gol do Corinthians, olha só, tá vendo? Afundou toda a defesa do Vasco, olha só o espaço que deixa na entrada da área e sai o gol do Corinthians. Mas é um Vasco que não tem zagueiro, é um Vasco que tem muitos problemas ainda a serem consertados. É um Vasco que precisa refinar ainda mais o seu ataque, precisa refinar o seu meio de campo.
E aí é mais uma temporada que acontece isso novamente. O Vasco lutando para não cair. O Vasco não consegue dar um alívio, né? O que seria 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas você desgarra lá da zona de rebaixamento. Isso não acontece com o Vasco. É inacreditável, cara. É inacreditável. Falta em cima do Ryan. Que o Piton vai tentar fazer a cobrança. A bola bate na barreira. Tudo deu errado pro Vasco hoje mais uma vez. O Piton vai para a cobrança. A bola bate na barreira. Vasco inoperante novamente. Os passos na entrada da área do Vasco pro chute do Charles. E o Puma fez uma coisa útil no jogo, né? Conseguiu salvar, que seria mais um gol do Corinthians. O Bidon já estava preparado para fazer a finalização. Que vergonha de atuação do Vasco, hein? Vasco perdido em campo, bagunçado, sem conseguir se encontrar, sem conseguir... Cara, até quando o Vasco empatou, a gente pensou, cara, agora o Vasco vai pelo menos... Pode até não virar o jogo, mas o Vasco vai melhorar na partida, vai jogar melhor, não consegue. Antes o Vasco perdia, empatava, mas estava jogando pelo menos bem, né? Então se dava um alento pro torcedor que uma hora vai ganhar. Agora o Vasco perde jogando mal, 2 vezes seguidas. A tentativa de chute do Ryan, o Hugo faz a defesa. O pior de tudo é que mesmo o Vasco jogando muito mal, o Vasco ainda poderia ter saído aí com um empate, poderia ter saído com um resultado melhor. O Hugo fez ali uma grande defesa naquele lance. O jogo volta do intervalo e o jogo continua a mesma coisa. O Vasco muito mal. Esse Puma Rodrigues é um jogador que me estressa muito, cara. Eu como torcedor do Vasco, não suporto mais o Puma Rodrigues. Sinceramente falando aqui com vocês. Uma coisa pro ano que vem, que é uma meta... eu espero que o Vasco tenha, é sumir com esse lateral do Vasco. Some! São Paulo quer levar? Paga e leva essa desgraça. Ou troca por algum jogador que seja. Não pode existir lateral pior do que esse cara, mano. E aí o pênalti pro Vasco, o pênalti que foi muito bem marcado. Tu vê os comentaristas lá da TV fazendo um malabarismo pra falar que não foi pênalti, assim... Mais uma das vergonhas também. O juiz vai no VAR, marca o pênalti, o Verratti vai bater o pênalti, vai sair o gol do Vasco. Verratti bate, bola para um lado, goleiro para o outro, e a gente acha, agora vai, né? Agora vai, agora o time vai melhorar. O Corinthians volta a tomar conta do jogo. Isso aqui foi um lance esporádico. Não é que o Vasco estava jogando bem, massacrando o Corinthians, aí o Vasco faz o gol. Ah, foi de pênalti, mas estava jogando bem. Não foi isso, foi um lance esporádico. Que o Vasco conseguiu ultrapassar do meio de campo e conseguiu fazer um cruzamento, bola para a área. Não, mas esse lance aqui é uma vergonha. Esse lance aqui é uma das grandes vergonhas e que mostra como a nossa arbitragem brasileira é uma piada. Olha só essa falta aqui que o juiz vai marcar do Ryan. Esses lances aqui, por mais que o Vasco tenha jogado mal, são lances que definem a partida. Isso aqui não foi falta nunca, cara. Isso aqui nunca que foi falta. E a gente entende a indignação do Ryan. É um lance que o Ryan vai no ombro a ombro ali com o jogador do Corinthians e o juiz vai lá, marca a falta. É uma completa vergonha. Por isso que o nosso Campeonato Brasileiro é difícil de você poder marcar pressão aqui no Brasil. Porque, cara, se você marca a pressão, você vai no corpo do adversário, recupera a posse de bola, o juiz, para não se comprometer, ele vai marcar a falta. E foi o que aconteceu. Olha só o espaço que o Garro tem para dominar a bola, perfilar o corpo e bater. E daí depois no rebote o Piton fica com medo de cortar. Essa defesa do Vasco é uma mãe. E aí quando eu falo de defesa, é o sistema defensivo como um todo. Não é somente os jogadores individualmente. Mas o sistema defensivo do Vasco é muito frágil. É muito fácil de você fazer gol no Vasco. O Vasco soa sangue para fazer gol no adversário. E no Vasco é muito fácil. Todo jogo o Vasco leva 1, 2, 3 gols por partida, cara. O Mateuzinho sozinho, depois o Guinegão sozinho. Aí tu fala pra mim o quê? Olha como é que dorme essa defesa do Vasco. O Vasco é o time que menos combate no Brasil, que tem combate realmente, e você consegue vencer o duelo e recuperar a bola. O Vasco ainda tem essa cobrança de falta do Felipe Coutinho, que a bola passa próxima ali do gol, mas o Hugo tava na jogada, o Hugo é muito alto, então é difícil ele levar um gol dessa distância com a cobrança de falta. Ele acaba chegando, né? Tem muita envergadura, o tamanho do braço também. Tem esse lance aqui que nem falta foi, mas que o juiz acabou marcando falta, que o Piton pega na bola, recolhe o pé e depois o juiz marca a falta. Tô falando, cara, não é que a arbitragem tava roubando pro Corinthians, algo do tipo, mas é que o árbitro é ruim, eu espero que vocês entendam isso. Não é que eles estavam querendo prejudicar o Vasco, mas é que o árbitro é ruim, cara. Prejudica o andamento da partida.
Ruim também como é a defesa do Vasco, olha isso. Tu tem ali 5 jogadores do Vasco, ninguém consegue cortar a bola, então o Gustavo Henrique é baixadinho, nem que, pô, o Gustavo Henrique é alto, tem 1,98 m, se ele faz um gol lá em cima, beleza, subiu mais que todo mundo. Não, o Gustavo Henrique tá baixadinho e faz o gol, ninguém corta a bola no primeiro pau, cara. Olha que vergonha, meu amigo, que vergonha. Assim, é um tapa na cara do torcedor do Vasco. Um tapa na cara do torcedor. E aí no finalzinho o Andrés Gomes faz um bom passe pro Ryan conseguir fazer o gol. Muito no final, né? Faltando ali 3 minutos para terminar o jogo, não tem nem tempo de reação e foi isso mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mais uma vergonha. E aí? O que fazer agora? A única alternativa que o Vasco tem é reforçar o time e o Diniz parar de fazer cagada no time, cara. Faz o básico funciona, o básico tava funcionando antes, porque não vai funcionar agora.